Bom dia, boa tarde, boa noite. Como foi? Como está sendo a sua noite de sono? Eu espero que boa, tá? Hoje a gente vai estudar uma parte da história de Sara, em que ela vai junto com o seu marido para o Egito. E a gente vai aprender um pouquinho mais também com a vida de Abraão nesse texto, tá? O título dessa reflexão de hoje é Uma Mulher Protegida por Deus. A gente vai ver como Deus protege a vida de Sara. E eu quero que Deus realmente fale no teu coração, porque é um texto simples, mas repleto de força e de significado para nós, tá? De verdade, que vocês vão ver. Vamos fazer a nossa oração. Pai, obrigada por essa manhã, porque o Senhor está cuidando de nós, porque está protegendo a gente, direcionando os nossos passos. E assim como fizesse com Sara, você vai fazer com cada uma aqui, proteger, guiar, preservar. Obrigada, Senhor, pelo seu amor e porque nada nos acontece, Pai, porque o Senhor tem um amor por nós, Pai, tão grande, que nos protege de uma forma tão grande, tão especial. Obrigada, Senhor. Nessa manhã eu peço que o seu Espírito Santo fale no nosso coração, abra nosso entendimento, abra nossos olhos e o nosso entendimento, Pai, para que a gente consiga enxergar as maravilhas que existem, Pai, na tua palavra também, na nossa vida. Essa é a minha oração, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Gênesis 12, de 11 a 20. Quando ia chegando ao Egito, Abrão disse a Sarai, a sua mulher: escute, você é uma mulher muito bonita. E quando os egípcios a virem, vão dizer: essa aí é a mulher dele. Por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã. Assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era a linda aquela mulher. Por isso, ela foi levada para o palácio do rei. Por causa dela, o rei tratou bem Abrão, e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Mas, por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso o rei mandou chamar a Abraão e perguntou: por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela era sua mulher? Você disse que ela era sua irmã e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está sua mulher. Saia daqui com ela. Então o rei deu ordens e os seus guardas levaram Abrão para fora do Egito junto com a sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Na versão que eu normalmente leio a Bíblia, que não é essa aqui que a gente compartilha aqui, né? Essa é uma linguagem mais atualizada para facilitar o entendimento, porque muita coisa aqui ajuda, tá? Mas algumas traduções eu me preocupo para a gente não entender errado, tá? O que não é, mas para deixar mais redondinho. Na tradução que eu estudo, que eu já falei aqui, que é essa Bíblia. Ao invés de dizer que o faraó casou com Sara, né, no versículo 19, ele diz: você disse que ela era sua irmã e por isso eu casei com ela. No versículo 19 da Bíblia que eu estudo tem assim: e me disseste ser tua irmã e por isso tomei-a para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma e vai-te. Na verdade, na minha tradução é dito assim: por isso a tomei para ser, né? Não diz que ela já é mulher dele, tá? Para não dar a entender que ela foi casada e agora já foi. Então, na tradução diz que o faraó tomou ela para ser sua mulher. Mas em nenhum momento, não no meu entendimento, há indícios de que ele já havia casado com ela, né? Porque daí já teria tido relação e isso já, né, deixaria claro que seria realmente de fato um casamento. Então, o que a gente observa nesse texto? Que fala muito no meu coração.
Primeiro eu quero falar do marido de Sarai, Abraão, né? Para você que já conhece a história de Abraão e lê a palavra, você vê o quanto Abraão é um homem de fé. Abraão é conhecido como o pai da fé, né? A gente sabe, mas veja só, um homem que tem tanta fé em Deus, promessas divinas do Senhor, estremece diante do Egito, do faraó, a ponto de mentir. Abraão, um homem que sabe que a mentira não agrada a Deus, para se proteger, ele mentiu. Ou seja, em nenhum momento ele potencializa a força de Deus, em nenhum momento ele coloca Deus acima de todos os seus medos. Ele prefere mentir para não morrer. Né? No início aqui desse texto, ele olha para a mulher dele, ele vê que a mulher dele é muito bonita e ele fala, ó, vão querer me matar para ficar contigo, então diz que tu é minha irmã porque daí não tem perigo. Em nenhum momento ele confia em Deus a ponto de vamos nos manter firme porque Deus está conosco. E Deus esteve com ele o tempo inteiro. Deus fez promessa para Abraão o tempo inteiro. Deus aparecia para Abraão o tempo inteiro. Então por que ele esqueceu e fez a sua mulher mentir? Mentiu também. Então isso me traz tantas lições e eu quero trazer aqui para você onde que está, né, de fato a sua fé e o seu coração em Deus. Será que você tem dado aquele jeitinho, né? E quebrado protocolos e princípios cristãos porque não está se lembrando de que Deus não se ausentou da sua vida? A Abraão deve ter esquecido, né? Quando ele tomou essa decisão de mentir e de fazer a sua esposa mentir, né? Colocando em risco a vida dela, né? Então, poxa, será que às vezes a gente também não faz a mesma coisa? Será que às vezes a gente não se deixa dominar pelo medo e insegurança a ponto de esquecer todas as promessas que Deus fez para a nossa vida, a ponto de trocar os valores da nossa vida? Abraão trocou nesse momento. Será que a gente não está sendo Abraão? Talvez, né? Mas por mais que na nossa vida também tenham homens assim, mulheres assim, que por conta de algumas inseguranças nos colocam em perigo, às vezes a gente tem, né? Você, o seu marido, a sua mãe, o seu irmão. Às vezes alguma atitude dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, por meio de uma insegurança, pode colocar você em perigo. Já aconteceu e acontece. Às vezes a gente tem aquela instrução, né? Ó, não quero muito fazer isso, tô com medo, mas faz isso, Amanda, porque daí vai acontecer aquilo e aí vai acontecer isso. E eu já ouvi várias vezes, Amanda, ó, porque eu tô assim, então eu queria que você fizesse isso, porque daí eu fico desse jeito e aí isso não vai acontecer nem comigo nem com você. E era algo diferente do que eu acreditava, entendeu? Era diferente do que Deus tinha pra mim. Mas eu disse, ok, eu me permitia, né? Então será que às vezes você não tem convivido com homens, com mulheres que tá tendo a mesma atitude que Abraão teve? Fazendo você questionar, ou melhor, não considerar valores. Sara não considerou naquele momento, né? Ela entrou na onda de alguma forma, né? Creio que muito na inocência, né? Sara era muito leal ao seu marido, né? Então ela ouvia, acatava, e ali ela não é que ela compactuou, mas ela se deixou realmente levar, né? Por seu marido. E Abraão não tinha naquele momento desenvolvido a fé o suficiente, né? E que a gente reflita nisso também. E outra coisa muito importante aqui que eu faço questão de ressaltar é que Deus esteve com Sara o tempo todo. Deus não ia abrir mão daquela mulher. Ele não ia deixar que ela fosse comprometida com algo que ele não tinha sonhado para ela. Deus tinha promessa para Sara, sim, tinha para Abraão, e ele não ia de forma alguma permitir e fazer que ambos se prejudicassem, né? Então Deus protege, ele sempre protege. E olha, vocês lembram da promessa que Deus fez lá no princípio do nosso estudo ontem, quando Deus disse para ele, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar, né, que ali eu vou te fazer prosperar, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, fazer prosperar quem te abençoar. Deus fez isso com o faraó. Olha o que ele diz aqui. Por causa de Sarai, o rei tratou bem Abraão, castigou o rei e a sua família.
Porque aquelas pessoas que estavam em posse de Sara, que não eram para estar, de alguma forma, estava atrapalhando o projeto de Deus para a vida daquele casal. E é uma promessa, Deus o tempo todo se fez justo e fiel à promessa que tinha com Abraão e com Sara. E ele é o mesmo Deus de promessa, ele nos protege. Então eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei como é que está o seu coração, mas eu posso te dizer, em primeiro lugar, Deus tem planos maravilhosos para a vida das suas filhas, para mim, para você, e nada que venha atrapalhar esse plano vai prevalecer, nada. Ele é um Deus que protege, direciona e guarda. Então se você hoje está num bequinho, em vez de estar no caminho que ele tem para você, tenha certeza que ele vai redirecionar você para o caminho que ele quer colocar. Porque esse é o Deus que a gente serve. Não tem gente poderosa no mundo capaz de distorcer os planos de Deus. Faraó era o homem mais poderoso do Egito e ele foi incapaz. Porque é assim que Deus faz. É como Deus quer. E essa é a palavra que eu quero que você fique no seu coração, que você é protegida. Não tenha medo, não seja covarde. E se o medo vier, bota esse medo nos pés da pessoa certa. Sarai tinha todos os atributos no mundo para nunca mais sair do Egito, né? Ela tinha todos os atributos, ela era bonita, formosa, né? Eles iam querer colocar ela naquele harém. Ela estava completamente vulnerável na terra dos inimigos e com todos os atributos que eles queriam. Mas Deus é maior do que tudo. Então que você tenha isso na sua mente, no seu coração e que você não deixe nunca a promessa que Deus tem para você, para sua vida, para a vida da sua família de lado. Entendeu? Não tenha medo diante dos seus inimigos, não se acovarde. Não aceite sair do caminho que Deus tem para você por conta de insegurança de terceiros. Não. Em primeiro lugar, coloque o seu coração no Senhor e tenha certeza que Ele te protege. Ele protege. Então, se você está com o coração ferido, com a cabeça com medo, com qualquer coisa do tipo, saiba que Deus cuida e protege você sempre. Essa é a palavra que eu quero que fique no seu coração nessa terça-feira e que você se fortaleça no caminho. Tá bom? A gente se vê amanhã no nosso próximo... eu queria avisar também para vocês que nós estamos também agora temos um podcast. Temos um podcast que se chama HerdeiraCast. Então, se você quiser nos ouvir também lá no Spotify, nós já estamos com a nossa playlist HerdeiraCast lá no Spotify. Tá bom? Tem algumas informações também aqui abaixo do vídeo. Eu espero que você deixe seu joinha aí, que você curta o canal, que você deixe seu comentário aqui embaixo também, porque vocês sabem que isso ajuda muito também a divulgação desses vídeos e que esses vídeos cheguem para mais pessoas, tá bom? A gente se vê amanhã no próximo vídeo da nossa série.